Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de síndrome HELLP. Essa síndrome, HELLP, do inglês, significa hemólise, aumento das enzimas hepáticas e diminuição das plaquetas. Ela é uma forma grave de pré-eclâmpsia, que é uma das doenças hipertensivas que acontecem na gestação. Quando a gente engravida, algumas mulheres, elas tendem a desenvolver pressão alta por conta da própria placenta. A placenta, à medida que ela vai entrando no útero para se fixar, para conseguir formar os vasos e fazer a troca eficiente entre mãe e bebê, em alguns casos, esse processo pode alterar a resistência vascular da mulher e aí faz com que ela tenha hipertensão durante a gestação. Essa hipertensão específica, né, a pré-eclâmpsia, ela vai acontecer geralmente depois de 20 semanas de gestação. Então, é mais ou menos do meio da gravidez para frente. Algumas mulheres já são hipertensas e aí elas podem ter a sua hipertensão piorada também por conta da gravidez, mas aí já é um caso diferente. No caso da síndrome HELLP, é uma forma grave de pré-eclâmpsia. E aí essa mulher, ela vai desenvolver, além da pressão alta, outros sintomas, que são, então a gente tem hipertensão, a gente pode ter dor de cabeça, a gente pode ter edema ou ganho de peso excessivo. Essa mulher, ela pode vomitar, ela pode ficar enjoada, ela pode sentir dores na barriga. Então, esses sintomas são todos muito importantes e precisam ser investigados, né? Se eu estou fazendo meu pré-natal, estou sentindo isso, eu preciso falar com o meu médico. Muitas vezes ele vai perceber através do próprio exame físico, né? Então, de repente você tá ganhando 2, 3 quilos de um mês para o outro, que é uma coisa que não é esperada. E aí a gente não pode simplesmente falar que é porque tá comendo demais, precisa verificar se isso não é retenção de líquido. Eu posso perceber isso fazendo o exame, né, comum de pré-natal, que é medir a pressão e verificar que essa gestante, ela tá hipertensa, ela tá tendo picos de aumento pressórico. Bom, quem são as mulheres que têm mais chance de desenvolver a síndrome HELLP? Então, são mulheres, geralmente, que têm mais filhos, 3, 4 gestações, são mulheres mais velhas, há mais de 35 anos, mulheres brancas têm mais chance de ter do que de outras raças, e a gente tem mulheres que já têm esse mal passado obstétrico. Então, eu já tive problema anterior, eu já tive pressão alta na outra gravidez, eu já tive uma pré-eclâmpsia, eu já tive alguma coisa, eu tenho tendência a desenvolver novamente na minha gestação atual e, em muitos casos, até numa idade gestacional antes do que foi a minha pré-eclâmpsia anterior, ou se eu tive pré-eclâmpsia, desenvolver uma HELLP, por exemplo, que é uma forma mais grave. A forma de prevenir é pré-natal, não tem jeito. Então, é preciso fazer um pré-natal bem rigoroso. Todas as consultas, avaliação de pressão, avaliação de peso, medida da altura uterina para a gente ver se esse bebê está crescendo, porque a repercussão não é só para a mãe. A mãe pode ter diversos problemas, como até falência múltipla de órgãos e morte, mas o bebê também vai estar sofrendo as repercussões porque ele pode deixar de crescer. Esse bebê pode enfrentar um parto prematuro, pode ter um descolamento de placenta e pode morrer dentro da barriga também por conta da HELLP. Então, é preciso fazer um pré-natal bem feitinho. Nem precisa de grandes medidas, então às vezes fica, mas precisa de um ultrassom 3D. Não, precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Pesar, medir pressão, ver barriga. É isso que vai despertar o teu obstetra ou a pessoa que está te acompanhando, porque às vezes a gente é acompanhada por enfermeira obstetriz, por exemplo, de que tem alguma coisa errada. Esse bebê não tá crescendo tanto que precisa, eu tô engordando demais, eu tô ficando inchada e a minha pressão tá subindo. A partir daí, são pedidos exames para verificar, né, comprovar a minha hipótese diagnóstica. Então, a gente vai fazer exame de sangue para verificar as enzimas hepáticas, para ver como é que tá o meu sangue, o estado de coagulação. Vai fazer exame de urina para saber se eu tô perdendo proteína na urina, que é uma coisa muito importante.
vai fazer exame de ultrassom para verificar o peso do nenê, verificar se tem líquido lá dentro, verificar como é que tá o fluxo placentário, se a placenta tá velha ou não. E aí, dependendo da situação, a gente pode ou não adiantar o parto. Em geral, uma mulher com pré-eclâmpsia, ela tem uma iminência de morte, ela tá num estado muito grave. E aí, se tem condições, se faz o parto imediatamente. Então, se estabiliza essa gestante, que também não vai fazer uma cesariana correndo com uma mulher com a pressão descontrolada, porque aí é pior. Então, vai haver uma preocupação da equipe de estabilizar o quadro dessa mulher para ela poder passar por um procedimento que pode eventualmente até ser o parto normal, dependendo de como são as condições clínicas da mãe e do bebê. Não necessariamente vai ser uma cesariana. E aí, você vai passar por esse procedimento, a equipe vai avaliar e muito provavelmente vai ter que ficar uns 2 dias na UTI para poder estabilizar. Ela é muito, muito grave e precisa de tratamento imediato. E esse tratamento tanto pode ser estabilização e parto, quanto pode ser a estabilização e, se eventualmente voltar, manter a gestação por mais algum tempinho. Em geral, não fica até o final da gravidez, por exemplo. Então, se eu tenho uma HELP com 32 semanas, não vai chegar a 40. Esse bebê vai nascer antes, mas às vezes não vai ser naquele dia, né, que eu descobri. Vai esperar um pouquinho, estabilizar e depois vai fazer o parto. É uma doença muito grave. A gente não tem como prevenir, mas existe formas de se fazer um pré-natal certinho, tomando os remédios para diminuir essa chance de hipertensão e fazer com que esse problema não seja tão intenso, em alguns casos, né, quando a gente não consegue prevenir, mas em outros, quando a gente consegue fazer um controle adequado de pressão pré-natal certinho, a gente até consegue diminuir as chances. É importante, porque a hipertensão é uma das maiores causas de mortalidade materna, assim como mortalidade fetal, já que, como eu falei, existe uma grande chance desse bebê nascer antes da hora, chance de nascer com anóxia, porque não vai oxigênio suficiente para ele lá dentro da barriga, chance de nascer prematuro, e a prematuridade, fora as doenças cromossômicas, as malformações, é a maior causa de morte de bebês. Então, se você é gestante, se você conhece uma gestante, se você convive com gestantes, reforce, pegue no pé, chova no molhado, faça o pré-natal direitinho, para que esse tipo de problema, que é evitável, não aconteça com aquela pessoa que você ama tanto. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa, manda mensagem. Vai ser um prazer poder dividir isso com vocês. Até o próximo vídeo.